Fala galera, nós estamos aqui mais uma vez, finalizando esse bloco de direito administrativo no tópico de atos administrativos, perfeito? Nós já vimos o conceito de ato administrativo, nós vimos os elementos do ato, os atributos do ato, nós vimos espécies de atos administrativos, as classificações de atos administrativos, e agora a gente vai dar continuidade a esse estudo, prosseguindo aí no tópico extinção dos atos administrativos, perfeito? Vamos lá? Olha só, acompanha comigo aqui. Até então, a gente aprendeu a produzir o ato administrativo. E nessa produção, a gente sabe que eu tenho o ato vinculado e o ato discricionário. Show de bola? Só que quando eu produzo um ato administrativo, a administração pública, ela pode simplesmente um dia não querer mais a prática daquele ato. Ou então esse ato apresentar um defeito ou irregularidades que o impeçam de continuar a produzir efeitos e que exige que a administração pública venha retirar ele desse mundo dos efeitos jurídicos. Então, agora a gente vai aprender como eu desfaço um ato. Até então, eu aprendi como eu pratico um ato, a qualidade desse ato, o conceito desse ato, os atributos desse ato, seus elementos, suas classificações. Agora nós vamos desfazer esse ato administrativo. Eu tenho diversas formas que a gente pode trabalhar. Eu trabalho com as principais formas aqui para você nunca mais errar isso daí em prova, ok? Vamos lá, prossegue aqui comigo então, acompanha na leitura. Todo ato administrativo, ele após ter sido editado, ele deve necessariamente ser respeitado e cumprido, pois goza do atributo da presunção da legitimidade, que nós já aprendemos, que lhe assegura a produção de efeitos jurídicos a posterior manifestação da administração pública ou do poder judiciário em sentido contrário. Apesar disso, deve ficar claro que os atos administrativos, eles não são eternos. Sublinha no seu material aí, ó, que eles não são eternos. Tá? Por isso que eu tenho que saber como funciona essa extinção do ato administrativo, esse desfazimento do ato administrativo, perfeito? Tá? Eles não são eternos porque eles podem ser extintos após o quê? A sua edição em virtude da constatação de uma ilegalidade, e aí nesse caso a gente sabe que a gente vai fazer uma anulação, ou então devido ao quê? A sua análise de conveniência e oportunidade. E aí sim o administrador público ele fica passível de o quê? De fazer a revogação daquele ato. Ou simplesmente em virtude do destinatário ter deixado de cumprir os requisitos previstos lá na lei. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Você não pode confundir isso em prova, meu amigo, minha amiga, tá? Não pode. Por quê? Eu tenho que saber a diferença entre a anulação, revogação e cassação, beleza? E cassação. Isso daqui são 3 institutos diferentes, tá? A gente percebe que toda vez que alguém está falando relacionado a atos praticados por um administrador público, principalmente nos meios televisivos, nos meios de comunicação, aquelas pessoas elas não se preocupam em utilizar o linguajar correto. E isso daí fada ao insucesso muitas pessoas que acreditam que ali está sendo veiculada uma verdade a título de prova. Eu deixo claro para você, uma coisa é o que a gente se comunica aqui fora, de forma informal, para se referir a atos da administração pública. Outra coisa são as formalidades que elas acompanham aquele ato. Quer ver um exemplo que você com certeza já deve ter visto? Na sua cidade, você pega o jornal de maior circulação, você liga o Jornal Nacional, você liga o Fantástico, você liga o Jornal da Record, o da Band, você vê o Boechat na Band falando que o servidor público ele está com salário atrasado. Isso é errado, por quê? Se ele é servidor público, ele ocupa o quê? Um cargo público. Logo, ele não ganha salário, ele ganha remuneração ou subsídio. Quem ganha salário é o empregado público. Ah, Geraldo, não faz diferença na prática. É óbvio, você não vai sair daí do seu local de estudo corrigindo todo mundo que está na rua, porque senão vão chamar você de maluco. Entendeu? Agora, a gente tem que ter atenção, por quê? Repara só, toda vez que tem uma tragédia na administração pública, ou que algum chefe, alguém fez alguma palhaçada, alguma coisa de errado, já fala assim, esse cara foi exonerado, né? E na verdade o cara foi o quê? Demitido. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso, entendeu?
Tem que ter um cuidado. Então, eu tenho diferença entre revogação, eu tenho diferença entre anulação e eu tenho diferença de cassação. Tá bom? Tem que ficar atento a isso, por quê? Porque na hora da prova, o examinador sabe que você confunde isso. E aí, o que ele faz? Ele joga todas as artimanhas para tentar te confundir e fazer com que você marque uma alternativa que não se coadune com a resposta correta. Tá? O que é uma anulação? A gente tem tudo isso daí no material, eu vou ler tópico por tópico, sublinhando os específicos para vocês, mas a gente parte do seguinte princípio, olha só. A anulação, ela é diferente de revogação. Por quê? A anulação, ela é um controle de legalidade. Tá? Ao passo que a revogação é um controle de mérito. Tá bom? Como assim, Geraldo? A anulação é um controle de legalidade. A anulação, ela vai existir quando tiver o quê? Vícios. Tá bom? O que são vícios? São defeitos naquele ato. Tá? Vício são o quê? Defeitos naquele ato. Defeitos estes constantes aonde? Nos elementos ou requisitos de formação do ato. É quando a forma, a finalidade, a competência, o objeto e motivo tem algum problema, perfeito? Ou a forma não está de acordo com a lei, ou a competência foi violada, ok? Então, se eu tenho vício nos elementos, para você lembrar, tio Geraldo, esse vício, ele vai ser aonde? Ó, no ff.com, que o tio te ensinou. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Tio Geraldo, prefiro lembrar do COFI for mob. Beleza. Tranquilo. Você quer lembrar do seu jeitinho, você pode lembrar do seu jeitinho. Mas anulação, eu tenho um vício, eu tenho um defeito. É um controle de legalidade. Galera, por ser um controle de legalidade, a administração, ela pode fazer esse controle de legalidade aqui? Pode. A administração, ela pode realizar esse controle. E esse controle realizado pela administração pública, ela pode fazer ele ex officio? Pode. Ela pode fazer ele ex officio. Ou então, ela pode fazer esse controle mediante uma provocação. Tá? Como assim, Geraldo? A própria administração pública, ela enxergou que aquele ato foi praticado de uma maneira errada. Tinha um elemento que não estava de acordo com a lei. Então ela foi lá, analisou o elemento daquele ato administrativo e enxergou esse defeito. A partir do momento que ela enxergou esse defeito, ela vai lá e faz esse controle de legalidade. Estamos juntos? Perfeito? Agora, alguém pode provocar a administração pública para poder fazer esse controle? Pode. Então, ela pode fazer isso de ofício, quando ela mesmo quer, ou mediante provocação. Quando é a própria administração que faz, seja ele ex officio ou mediante provocação, isso daqui vai se dar através daquele princípio que já estudamos, que é o da autotutela, que é a própria administração que vai fazer aquele controle. Beleza? Estamos juntos? Quando eu falo em controle de legalidade, qual é o resultado possível disso, desse controle de legalidade? O resultado possível desse controle de legalidade, quando não tem um vício, é o quê? Ou eu vou ter a anulação do ato, ou eu conserto o vício e o ato vai se manter existente, ou seja, a convalidação. Perfeito? Show de bola? Então, quando a gente fala em anulação, em convalidação, feita pela própria administração pública, tá? Ex officio ou mediante provocação, eu tenho a autotutela. Eu tenho esse controle interno. Perfeito? Esse controle aqui, ó, feito pela própria administração, a autotutela, ela será o quê? Um controle interno. Perfeito? É um controle interno que a administração faz. Então, ou ela vai anular, ou ela vai convalidar. Lembrando que os efeitos da anulação,
São efeitos ex tunc. Ou seja, T de testa, T de dar testa para trás, ele tem retroatividade. Perfeito? Estamos juntos? Beleza? Possui efeitos ex tunc. Tá? Fica tranquilo que depois eu faço tudo devagarinho para vocês. Isso daqui é só um briefing, antes da gente aprofundar. A revogação, ela já consiste em um controle de mérito. Controle de mérito não é saber se o ato é legal ou ilegal, entendeu? O controle de mérito, ele nada mais é do que um juízo de valor feito pela administração pública. E nesse juízo, ela vai analisar o quê? A oportunidade e a conveniência desse ato administrativo. Ela vai ver esse ato é oportuno, esse ato é conveniente, e aí ela faz o juízo de mérito, beleza? Quando eu falo para vocês o seguinte, presta atenção aqui numa coisinha. Esse controle de legalidade, tá? O controle de legalidade, ele pode ser feito pela própria administração pública? Pode. Beleza? Mas esse controle também ele pode ser feito o quê? Pelo judiciário. Feito pelo judiciário. Lembrando, tá, que o judiciário, para atuar, ele tem que ser provocado, tá bom? Tem que ser mediante provocação, tá bom? Então vamos lá, vamos resumir isso daqui. A anulação nada mais é do que um controle de legalidade. Esse controle de legalidade, ele é realizado quando eu tenho vícios, defeitos, nos elementos constitutivos do ato administrativo, nos requisitos constitutivos do ato administrativo. E esses elementos são o ff.com, forma, finalidade, competência, objeto e motivo, que você pode lembrar pelo recurso mnemônico que vier à sua cabeça. O controle de legalidade, ele tanto pode ser no âmbito interno, beleza? Aqui eu vou botar aqui, ó, interno, tá bom? Que é quando a própria administração pública, ex officio mediante provocação, ela faz o controle do ato administrativo, ou seja, ela faz a sua autotutela, ou eu posso ter esse controle externo, que é quando o Poder Judiciário, mediante provocação, realiza esse controle, tá bom? Esse controle de legalidade, ele pode resultar na convalidação do ato administrativo ou na anulação do ato administrativo que possuirá efeitos ex tunc, T de testa, T de tem retroatividade. Foi? Show de bola. Matamos isso daí, tá? É só uma pequena revisão. Já na revogação, eu tenho um controle de mérito, que é valorado oportunidade e conveniência. Tá bom? Primeira coisa que você tem que saber, se é um controle de mérito... Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente, nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.